se você for ver na Bíblia, todos os homens que tiveram um encontro com Deus, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Nunca. Primeira coisa que Deus fazia, Ele mudava o nome da pessoa. Ele transformava o caráter e aquela pessoa passava então de uma pessoa que era desconhecida a uma pessoa que carregava uma identidade de Deus na vida. E nós temos essa identidade, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos levanta pela manhã. Agora são, quantas horas ali? 10:30 da manhã, do domingo, 18 graus. Aleluia, você está aqui na casa do Senhor, porque há uma fome no seu coração, há uma sede no nosso coração, que só pode ser saciada na presença de Deus, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Uma palavra breve aqui, que o Senhor possa falar conosco poderosamente. Deuteronômio, irmão, é o 5º livro da Bíblia, lá no comecinho, amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrai e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou passar fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os seus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que procede da boca de Deus. Agora, Mateus capítulo 4, são 2 textos que são ligados, apesar da distância temporal ser muito grande. Mateus 4, versículo 3. Mateus 4, vamos ler o 3, Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Se quiser, você pode voltar para Deuteronômio, que a gente vai ficar lá. Interessante notarmos, irmãos, que quando estudamos o Novo Testamento e as pregações de Jesus, Deuteronômio foi o livro que ele mais citou nas suas mensagens. Todas as vezes que Jesus fazia referência ao Antigo Testamento, a maioria das vezes, digamos assim, era em Deuteronômio. Daí nós vemos a importância dos 2 testamentos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O próprio Jesus fez questão de citá-los ao ministrar a palavra. E a gente vê aqui que Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer, vem do hebraico, vamos lá para o meu dicionário, é a palavra devarim, que quer dizer palavras. Porque o texto começa assim, Deuteronômio capítulo 1, estas são as palavras de Moisés ao povo. Deuteronômio é um aparato que Moisés fez porque o povo estava para entrar na terra prometida. Então, Deus sabe que nós temos uma memória muito fraca com as coisas de Deus, e ele pega, Deuteronômio faz um aparato para o povo lembrar dos mandamentos que Deus trouxe nesses 40 anos que eles passaram no Egito. E a gente vê que quando Moisés, ele reúne o povo para desfrutar da terra prometida, que era o próximo passo, ele faz o povo lembrar das promessas e principalmente dos mandamentos de Deus. Porque não tem como a gente desfrutar das coisas de Deus sem obedecer os mandamentos do Senhor.
Não tem como você viver aquilo que Deus tem, o bom, o top, né? A terra prometida, sem passarmos pelos mandamentos. Porque os mandamentos é aquilo que agrada o coração de Deus. Quantos querem agradar o coração de Deus? Obedecer os mandamentos do Senhor é o que agrada a Deus. É o que faz Deus sorrir, a gente pode falar assim. É o que faz Deus ter prazer. Quando Jesus batiza, irmão, se batiza e se levanta das águas do Jordão, uma voz do céu fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que Deus pode falar com a gente, de nós? Esse é o Samuel, esse é o Jorge, esse é o Décio, que eu tenho prazer. Será que nós temos alcançado isso do Senhor, irmão? Ouvir da boca de Deus que Deus tem prazer na nossa vida. Mas se a gente quer ter isso, temos que olhar para a vida de Jesus. Jesus era aquele que obedecia à risca os mandamentos do Pai. Ele sempre falava assim: não, é para que se cumpra as palavras que estavam escritas no Antigo Testamento sobre mim. Faça isso, faça aquilo. Então ele sempre obedeceu. Voltamos agora ao versículo 8 de Deuteronômio. Eu queria que você olhasse para o começo do versículo, capítulo 8. Moisés então começa esse resumo falando assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O que Moisés estava querendo falar para o povo? Cuidais, tenha diligência ao cumprir, não seja negligente ao fazer a obra do Senhor, ao cumprir, tenha zelo naquilo que vem de Deus. Em outras palavras, Moisés estava falando para o povo assim: não adianta você fazer o mínimo para Deus, não adianta, sempre procure fazer o máximo, o que está ao seu alcance, o melhor que você pode fazer, faça para o Senhor. Sabe por quê? Como eu lembro que semana retrasada, também trouxe uma mensagem aqui sobre amar a Deus. E não tem como a gente amar ao Senhor com metade do nosso coração. Porque se a gente se empenha em amar ao Senhor, ou é tudo ou não é nada. Porque se for só um pedacinho, para Deus não serve. Sabe por quê? Porque quando a gente se empenha em servir a Deus, um exército das trevas se levanta contra você. E se você não estiver amando a Deus de verdade, com o seu coração ali queimando diante do Senhor, você não resiste, você não aguenta. Porque presta atenção, é como se você virasse para o exército inimigo, nós estamos em uma guerra, e você entrasse para o exército adversário e ficasse flertando, mandando mensagem para o outro exército. Ou você serve um, ou você serve outro. Não tem como servir a Deus pela metade. Aquela célebre frase: Deus não quer muita coisa, Ele só quer tudo de nós. Se servirmos a Deus com um pedacinho, para Deus não serve. Se fazemos o mínimo para o Senhor, o mínimo, não agradamos o coração de Deus. Olha o que eu vou falar aqui, presta atenção. Se a nossa finalidade de servir a Deus, presta atenção, é para que Deus nos abençoe, se fazemos o mínimo, nós não alcançamos isso, as bênçãos. Repare, se a nossa finalidade é para que Deus se agrade de nós e fazemos o mínimo, nós também não alcançamos isso. A gente não agrada ao Senhor fazendo o mínimo. Não adianta. Ou seja, fazer o mínimo para Deus não serve para nada. Ah, Samuel, mas então o mínimo, entenda, não é pouca coisa. A gente vê que Jesus está diante do gasofilácio e vem uma senhora e oferta 2 moedinhas. É pouco ou é muito 2 moedas? É pouco. Mas Jesus fala que era tudo que ela tinha. Tudo. Então a questão não é você fazer pouco, né? Ah, mas eu só posso vir na igreja no domingo à noite. Não tem problema, irmão. Se você realmente não pode vir nos outros dias, não tem problema. Mas que essa sua vinda à casa do Senhor seja o seu máximo. Você esteja aqui de corpo, alma e espírito, amém? Esteja aqui para adorar a Deus. É para pular? Então vamos pular, irmão. É para gritar? Vamos gritar. É para glorificar? Vamos glorificar, amém?
Se é para dar o nosso melhor, se é para ofertar, vamos ofertar, porque isso é fazer o máximo. Aí Moisés está falando para o povo, cuida, faz o seu melhor para Deus, porque Deus está cansado de coisas pela metade. Tem uma história, irmão, que eu escutei, que eu achei interessante demais. Imagina um casal, homem e mulher são casados, e a mulher vira para o homem e fala assim, meu amor, vai lavar a louça para mim? Aí o homem jogando videogame, né, porque tem homem hoje com 40 anos lá, fritando. Aí o homem pergunta para a mulher, é questão de divórcio, amor? Se eu fizer, a gente divorcia? Não, é porque eu estou ocupado, tem como você lavar a louça para mim? Ah, não, então não vou lavar, não. E continua lá. Amor, joga o lixo lá fora. Sempre é o homem, né, cabeção. Joga o lixo lá fora. Aí o homem chega. Só te perguntar, amor, é questão de divórcio? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Se eu não fizer, você vai pedir divórcio? Aí a mulher, não, mas é porque eu estou ocupado também, estou cuidando das crianças, não sei o que e tal. Você faz para mim? Aí o marido, não, pode deixar, depois eu faço. Eu não vou fazer. Se não é uma questão de divórcio, então eu não vou fazer. Eu te pergunto, quanto tempo esse casamento vai durar? Uma semana no máximo. Agora, quando servimos a Deus, nós falamos assim para Deus, né? Talvez não com as palavras, mas com as atitudes. Senhor, é questão de salvação. Se eu não ir ao culto no domingo de manhã, e vir a Deus, o Senhor vai me lançar no inferno? Deus não vai. Você sabe. Aí o que você fala? Então eu vou só à noite. Então eu vou no outro dia. Então daqui a um mês eu volto à casa do Senhor. Ah, prega essa palavra a fulano. Ah, Deus, é questão de salvação. Está falhando? Aí auxiliador, eu. É questão de salvação? Não. Então eu deixo para depois. Aí eu te pergunto, irmão, a mesma lógica do casamento, você acha que essa relação, nós e Deus, vai durar muito? Na nossa cabeça Deus está lá, né? Nós estamos agradando a Deus. Mas existe um versículo em Isaías, que Deus manda o povo parar de cantar. Para de cantar, para de falar. Eu não aguento mais ouvir as suas orações, porque para mim não serve para nada, irmão. Ah, mas que palavra é essa? Nós temos que aprender a fazer o máximo que nós podemos para Deus. Se nós fizermos o máximo para o Senhor, o máximo, sempre, é para pregar, prega o máximo que você pode. É para orar, ora o máximo que você consegue. É para ler a Bíblia, leia o máximo que você consiga. Vamos parar de fazer para Deus só o resto, irmão. Deus está cansado de irmãos, de pessoas que só faz o que dá. Ah, só o que deu para fazer. Misericórdia, irmão. Misericórdia, diga misericórdia. Só que tem uma grande questão. Deus, Ele é um Deus de poder, amém? Um Deus de milagres, amém? É um Deus de maravilhas, amém? Mas eu vou falar algo aqui com todo temor ao Senhor. Deus é um Deus de pancada também, irmão. Deus, Ele bate. Sabe por quê? Olha o versículo 2. Moisés fala com o povo assim, faça o seu melhor, vocês vão entrar na terra, cumpre os mandamentos do Senhor, cumpre tudo que você aprendeu nesses 40 anos. Aí ele fala no versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou nesse deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, diga humilhar, para te provar, diga provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Versículo 3, diga, Ele te humilhou e te fez passar fome, diga fome, e te sustentou. Moisés adverte o povo, faça o melhor, busca a Deus, cumpre os mandamentos. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, você lembra de quando você estava no deserto, e o próprio Deus te humilhou, o próprio Deus te afligiu, o próprio Deus fez você passar fome? Como é que Deus pede para o povo fazer o melhor, e depois lembra para eles, lembra, né? Faz eles lembrar do deserto, dos 40 anos de sofrimento, 40 anos no deserto. Quem aqui, né, esses dias estava calor aqui, 32 graus. 32 graus,
no deserto o pessoal está andando assim, ó, 32 graus, o pessoal está andando assim, ó. Estou com frio, porque no deserto faz 40, 50 graus, e à noite é um frio, né, de gelar. E Moisés está falando assim, lembra de quando Deus te humilhou? E a palavra humilhou aqui, a raiz é afligir. É Deus afligir, mas com uma finalidade, para provar o coração, para saber, porque Deus quer saber de nós, se obedeceríamos ou não os mandamentos do Senhor. Deus quer provar o nosso coração, Deus prova a nossa vida, para saber se o nosso coração está nele ou está nas coisas que Ele pode nos dar. Deus prova a gente, queima, né? Pisa e faz a gente sofrer, passar fome. Deus faz a gente passar fome, aqui a Bíblia está falando, irmão. É lógico, né? O contexto do povo de Israel, a fome que eles passavam e tal, mas usando a palavra fome. E logo em seguida ele usa, e te sustentou. Versículo 3 ele fala assim, ó, te deixou passar fome, te deixou passar fome e te sustentou. Repare que aqui não há um mas. O mas, né? Minha água, vou pegar uma água aqui, irmão. Acho que pode pôr um pouquinho de agudo na minha voz aqui, só um pouquinho. Ele te sustentou, não tem um mas entre humilhou, fome e sustentou. Porque o mas é aquela questão, né? O professor aqui, né? Tá de olho. O mas quer dizer uma compensação, uma contradição. Talvez assim, fulano fez isso tudo, mas contribuiu também. É uma forma da gente meio que compensar. Aqui na Bíblia tem um é. Um ézinho, e um é no português é adição. Ele te humilhou, te fez passar fome, e mesmo com fome, ele te sustentou. Ah, mas como assim? Que sustento é esse que Deus trouxe ao povo? Aí ele fala, né? Te sustentou com o maná que tu não conhecias, e nem os seus pais conheciam. Sustentou, você está com fome? Tá. Como é que você sustenta uma pessoa com fome? Com alimento. Na lógica de Deus, Ele sustenta com a palavra dEle, amém? Nós somos sustentados com a palavra do Senhor. E aí Ele fala, e te sustentou com o maná, né, que nem você não conhecia, nem os seus pais, para que você entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, ou seja, da palavra do Senhor a gente vive, amém? Da palavra de Deus a gente vive. E há um versículo em João, fala assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus pregando. Então, irmãos, o que eu queria trazer com você nessa manhã era o seguinte, nós temos um sustento do alto para a nossa vida. Existe um sustento de Deus que nos levanta, que nos coloca de pé, que faz a gente permanecer os nossos pezinhos assim, em pé. Você não sabe explicar por que você está de pé até hoje, mas é a palavra de Deus sustentando, amém? Essa palavra que vem, esquenta o nosso coração, essa palavra que vem aviva o nosso coração. Por isso nós temos que ser, não, irmãos, na verdade, é natural uma pessoa ser avivada na presença de Deus, porque Deus é fogo, o Espírito Santo, Ele é fogo, Ele queima, Ele faz arder dentro de nós. Por isso, irmãos, essa semana, o pastor me emprestou um livro, História da Igreja. O livro é sensacional. A gente, né, nesse livro, o autor traz a história da igreja desde o primeiro século, até os dias, né, de 1900 e pouco, tal, muito tempo, 2000 anos de história da igreja. E nesses 2000 anos, o que sustentava a igreja eram homens e mulheres que tinham a palavra de Deus como norte e queimavam, pessoas que realmente queimavam, literalmente e internamente, porque naquela época, se você pregasse o que era contra a igreja, né, a igreja
entenda-se, a igreja corrompida, eram chamados os hereges. E eles eram queimados vivos na fogueira. E tem uma história de um pregador chamado Policarpo. Ele, com 80 anos, aí, seu Wilson, com 80 anos, descobriram o esconderijo dele. A igreja estava sendo perseguida. Com 80 anos, descobriram o esconderijo de Policarpo. E os soldados foram lá, à casa dele, e falaram assim, você, a sentença sua é a morte. Sabe o que ele fala? Lógico que eu estou resumindo e contando com as minhas palavras. Não? Muito bom. Eu posso orar só um pouquinho antes de vocês me levar? Não, pode. Um senhor, né? Todo aquele respeito. Aí ele foi, entrou no quarto, orou por 3 horas. E os soldados esperando. Tomando um cafezinho, né? Cafezinho, haja café, né, irmão? 3 horas de oração. Aí ele sai à porta, estou pronto. Para onde que eu vou? Acompanhe-nos. Aí Policarpo lá, velhinho, vai e tal. Aí chega a fogueira, aí está a fogueira lá. Acende. Aí chegam para ele e falam assim, ô meu senhor, o senhor está idoso. 84 anos. O senhor está idoso. Por que o senhor não nega essa fé e vive? Procura, né, um lugar para você terminar a sua velhice, vai. Por que você não deixa esse Jesus? Aí ele responde assim, ele foi bom comigo, 84 anos. Por que eu vou abandonar ele agora? Aí ele fala assim, aonde que é a fogueira? Que eu vou lá. A fogueira é ali. E vai lá, Policarpo, cantando, caminhando para a fogueira. E a história fala que ele foi queimado vivo. É isso. Ele foi queimado vivo. Mas talvez cantando, né? Não sei qual a música ele cantava. Mas pode ser, então minha alma canta a ti, Senhor. Talvez, pode ser, irmão. Grandioso és tu. A história da igreja é marcada com esse tipo de gente. Gente que, mesmo com fome, estava lá, sustentado pela palavra de Deus. Se a gente for contar a história aqui, né, pastor? São vários homens e mulheres de fé. O apóstolo João, irmão, só conto mais uma para encerrar, vou acabar agora. O apóstolo João que escreveu o Apocalipse, também idoso, ó o mistério, foi preso numa ilha chamada Pátimos, que é onde ele escreve o Apocalipse. Mas antes disso, o pessoal leva ele para uma bacia de azeite fervendo, e fala assim, João, se você não negar Jesus, nós vamos te jogar. Isso é história da igreja, irmão. Pelo amor de Deus, não é história minha, não, é história da igreja. Depois você procura, né? Nós vamos te jogar nesse balde de azeite fervendo. E quem já queimou a mão aqui no óleo sabe que o negócio arde. Nós temos uma expert em queimaduras aqui, irmãos. Formado e pós-graduado. Aqui, ó. A mulher se queima todo dia. Quem já queimou na água quente, no café quente, sabe o que é, irmão. E a história fala que eles pegam o João e desce no azeite quente. João morreu? Aí sobe no azeite de novo e João está inteiro. Aí eles perguntam, ô João, mas como assim? O que aconteceu? A gente jogou você no negócio de azeite quente? Aí ele fala assim, sabe por que eu não queimei? Não falou dessa forma, né, irmão? Sabe por que eu não queimei? Porque o fogo que arde aqui dentro é maior e mais forte do que esse fogo desse azeite. Aplauda o Senhor mesmo, irmão. Aleluia! A história da igreja é marcada por pessoas que faziam o máximo para Deus. O máximo. Você acha que João fazia qualquer coisa? Você acha que Pedro fazia qualquer coisa para Deus? Paulo? Não, irmão. E por que nós, discípulos do século 21, aleluia, vamos fazer o nosso qualquer? Ontem eu ouvi um pregador ministrando e falava o seguinte, olha essa frase, aqueles que eram para estar chorando, estão celebrando. Escuta isso. E aqueles que eram para estar celebrando, estão em crise. Agora explica. O mundo que era para estar chorando pela condição que eles estão fazendo festa, estão celebrando, estão dançando, carnaval lota de gente, e a igreja que era para estar celebrando por causa da realidade que carrega, está em crise.
está servindo a Deus de qualquer jeito. Tem crente que está em parafuso, não sabe aonde está. Nós temos que parar com isso, irmão. Nós somos a igreja dos últimos dias. Jesus vai voltar logo, logo, irmão. Nós carregamos uma mensagem que diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que quer dizer isso? É a mensagem da última era da igreja. Joel capítulo 2 fala que nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Nós estamos nos últimos dias, amém? 11h em ponto, irmão, fica de pé, aleluia. Que nós possamos fazer o máximo para Deus, que servir a Deus para nós seja um prazer, irmão. Como nós cantamos aqui, para te adorar, ó Rei. Vamos cantar mais uma vez? Dos reis, foi que eu nasci